Olá pessoal do canal Meu Bebê, meu nome é Thiago Queiroz e eu estou felicíssimo de estar de volta a esse canal para a gente poder bater um papo sobre como criar os nossos filhos com mais empatia, com mais gentileza. Sabe como é que é, né? É aquele famoso vestir os sapatos do outro para você entender de fato quais são as dores daquela pessoa. A gente fala bastante isso, inclusive com os adultos, mas não muito com os nossos filhos. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. E aí que eu acho que entra um dos grandes enganos quando a gente está falando sobre criar filhos, né? Muita gente acha que aquelas crianças tão pequenininhas, os bebezinhos, são mini adultos, são pequenos robôs. E não é bem por aí. A chave é e sempre vai ser a relação. A gente precisa entender o que eles podem de fato oferecer pra gente, quais são as dificuldades que eles têm de lidar com determinadas emoções mais fortes, que eles talvez não tenham ainda desenvolvido aquelas ferramentas para poder lidar com tudo isso. E aí que entra a empatia de verdade, né? É entender o que a criança está passando, entender qual que é o contexto no qual aquela criança está inserida. E é claro, se você assistir esse vídeo até o final, você vai receber uma dica especial que eu tenho para você, adulto. Porque é claro, a gente não está falando só de crianças aqui, a gente precisa também, né, ajudar os adultos que estão aí criando essas relações novas com seus filhos. E aí que esse tratamento humanizado das crianças vai fazer toda a diferença, porque a gente precisa mudar a forma como a gente estabelece os nossos objetivos com os nossos filhos. A gente tem que pensar sempre no longo prazo. Que tipo de qualidades eu gostaria que o meu filho, quando adulto, tivesse? Como será que ele vai se relacionar comigo? Como será que ele vai se relacionar com outras pessoas? Seja no campo das amizades, seja no campo afetivo. E para a gente chegar nesses objetivos aí a longo prazo, a gente tem que começar lá no início, nos primeiros anos de vida. A gente precisa trabalhar na empatia, na relação de vínculo seguro que nós estamos criando com os nossos filhos. E isso eu sei, infelizmente eu devo admitir aqui, que isso não é uma cura milagrosa para birra, para manha, para os maus comportamentos. Na verdade, isso tudo vai continuar acontecendo, porque esses comportamentos, essas birras, essas crises de choro, aquele bebê de 2 anos que joga o brinquedo no chão quando está com raiva ou frustrado, aquilo vai continuar acontecendo. A grande diferença é como nós reagiremos a esses comportamentos. E é exatamente como a gente responde a isso que vai ditar a forma que eles vão criar esses vínculos de segurança com a gente e como eles vão resolver esses problemas no futuro. Por exemplo, se a gente está falando de birra, a gente precisa entender que isso não tem que ser um problema em si. Isso, na verdade, é um pedido de ajuda dos nossos filhos. A gente tem que entender que a birra, ela não é algo que precisa ser erradicada da face da terra, que é um comportamento que nunca mais pode se repetir, que quando uma birra acontece, a criança não faz isso para manipular os adultos, para ter aquilo que ela quer. Na maioria dos casos, a birra vem de uma onda de sentimentos tão grande, tão potente e tão negativa que aquela criança simplesmente não tem recursos emocionais para lidar com aquilo que está acontecendo. Digo mais até, aquela criança ela sabe sequer o que está acontecendo com ela. Então ela entra num loop de não saber, estar assustada com aquilo que está acontecendo com ela porque não sabe o que é aquilo e entra mais ainda e vai, né, se afunilando ali, entrando cada vez mais para dentro de uma grande crise de choro, que é o que eu costumo chamar mais a birra. Então a gente precisa entender que é nessa hora que nós, pais, adultos da relação, precisamos descobrir quais são os nossos papéis de verdade para ajudar os nossos filhos a entenderem aquilo que está acontecendo com eles, ou seja, sendo empáticos com eles e ajudando eles a nomear aqueles sentimentos que eles estão tendo e ajudá-los a sair dali, dando um abraço, dando um colo, tentando conversar sobre aquilo que aconteceu. Então, se você pegar essas palavras, choro, birra, manha, todas essas palavras que são tão populares entre a gente que tem filhos, e a gente pega isso e não ajuda os nossos filhos a desvendar o mistério sobre o que está acontecendo com eles, e mais ainda, a gente não só não ajuda os nossos filhos a lidarem com seus sentimentos, como também a gente acaba punindo eles. Você vai tirar a sobremesa, você vai guardar os brinquedos, ou você vai jogar alguma coisa fora que a criança estava fazendo. Então é como se a gente estivesse fazendo os nossos filhos sofrerem em dobro por aquilo que eles estão passando e por aquilo que a gente está provocando ainda em cima deles. É exatamente isso. Então essa é a minha grande dica para a gente poder ajudar os nossos filhos a criar essa base para poder lidar com todas essas questões da vida, com todos esses sentimentos que vão passar por elas durante todos os dias, todos os anos da sua vida.
ouça, acolha os seus filhos, tente olhar ali para o seu filho, olhos nos olhos, sabe? Sem estar, sei lá, a 1 metro de distância do seu filho. Se aproxime dele, ouça o que ele está sentindo, ajude a identificar o que ele está sentindo e mostre principalmente formas mais socialmente aceitas de pedir ajuda. Aquele conceito de porto seguro emocional. A gente está ali disponível fisicamente, emocionalmente para os nossos filhos e eles vão usar essa segurança emocional para poder se desenvolverem de uma forma muito mais segura e muito mais eficiente. Então, muito bem, se você ficou até o final desse vídeo, agora sim eu vou poder dar a minha dica especial para você. Porque eu sei, né, eu tenho 3 filhos, né? Então eu sei muito bem que é extremamente difícil você manter a calma todos os dias. E é claro, a gente não vai conseguir manter a calma todos os dias. Mas algo que me ajuda e que tem ajudado as pessoas é um lembrete de que a gente precisa parar e respirar. Isso ajuda você a retomar o lado racional do seu cérebro. E isso é importantíssimo para que a gente consiga ter a clareza na visão do que aquilo que está acontecendo ali com os seus filhos. E quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar sim, sem a raiva, sem o ódio, porque a gente sabe, né? Quando a gente está com raiva, a gente vai tomar as piores decisões com os nossos filhos e a gente com certeza vai fazer coisas que no minuto seguinte a gente vai se arrepender de ter feito. Então, antes de fazer isso tudo, sempre tenta parar e respirar. Isso vai fazer uma diferença tremenda no seu dia a dia com seus filhos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu amei ter voltado aqui para o canal Meu Bebê. Então não se esqueça de dar o seu like, ajuda a compartilhar esse vídeo e não se esqueçam também de se inscrever nesse canal para você não perder nadinha dos próximos vídeos, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!